E Santa Catarina tem 274 mil casos confirmados de coronavírus e registra mais de 13 mil novos pacientes em uma semana. Segundo os dados divulgados ontem pelo governo do estado, Santa Catarina chegou neste domingo a 274.621 casos confirmados de Covid-19. Do total, 257.953 pacientes estão recuperados e 13.457 continuam em acompanhamento. A taxa de letalidade está em 1,17% e 3.211 pessoas morreram no estado pela doença. Já a taxa de ocupação dos leitos de UTI está em 67,4%. São 1.432 leitos existentes no estado. 467 estão vagos e 965 estão ocupados, sendo 288 por pacientes com confirmação ou suspeita de Covid-19. E o Alto Vale chegou a 6.274 casos confirmados de coronavírus. Agrolândia tem 177 casos confirmados de coronavírus com 5 ativos. 166 pacientes se recuperaram e 6 mortes foram registradas na cidade. Agronômica tem 98 casos confirmados com 4 ainda ativos. 91 pacientes se recuperaram e 3 morreram. Atalanta confirmou 49 casos da doença, com apenas 1 ativo. 48 pacientes se recuperaram. A Aurora também tem 4 casos ativos. Foram 88 confirmados na cidade e 83 deles estão recuperados. Uma pessoa morreu. Braço do Trombudo tem 73 casos confirmados com 5 ativos. 67 pacientes se recuperaram e uma pessoa morreu na cidade. Chapadão do Lajeado não tem mais casos ativos. Foram 38 casos confirmados com 37 recuperados, uma pessoa internada com suspeita da doença e uma morte. Dona Ema tem 120 casos confirmados, com 117 recuperados e 2 ativos. Uma pessoa morreu na cidade e uma pessoa está internada. Ibirama tem 572 casos confirmados, com 541 recuperados e 23 ativos. 8 pessoas morreram na cidade do Vale Norte. Imbuia tem 1 caso ativo. De 66 casos confirmados na cidade, 65 estão recuperados da doença respiratória. Ituporanga tem 640 casos confirmados, com 628 recuperados e 4 ativos. A capital da cebola teve 8 mortes. José Boatê não tem mais casos ativos. Foram 368 registrados na cidade, com 4 mortes. Laurentino tem 143 casos confirmados de coronavírus, com 137 recuperados e 6 ativos no momento. Lontras tem 209 casos confirmados, com 191 recuperados e 16 ativos. 2 pacientes estão internados e 2 pessoas morreram na cidade. Mirim Doce não tem mais casos ativos da doença. De 41 casos confirmados, são 40 recuperados e 1 morte. Petrolândia tem 2 casos ativos. Foram 31 confirmados, com 28 recuperados e 1 morte. Pouso Redondo tem 294 casos confirmados, com 10 ativos e 5 mortes em decorrência da doença. Presidente Getúlio, no Vale Norte, tem 488 casos confirmados, com 478 recuperados e 5 ativos. 5 mortes foram registradas na cidade. Presidente Nereu não tem mais casos ativos de coronavírus. Foram 43 casos confirmados, com 41 recuperados e 2 mortes. Rio do Campo tem 4 casos ativos da doença. De 70 confirmados, 65 se recuperaram e um morador morreu. Rio do Oeste tem 114 casos confirmados, com 1 deles ativo. 2 pessoas morreram vítimas da doença. Rio do Sul tem 1.607 casos confirmados, com 1.505 recuperados. 91 casos continuam ativos e 5 moradores da capital do Alto Vale estão internados. 11 pessoas morreram na cidade. Salete tem 169 casos confirmados da doença, com 7 deles ativos. Uma morte foi registrada na cidade.
cidade. Santa Terezinha não tem mais casos ativos de coronavírus. Foram 35 confirmados, com 34 recuperados e uma morte. Taió tem 427 casos confirmados da doença, com 405 recuperados e 18 ativos. 4 pessoas morreram na cidade do Vale Oeste. Trombudo Central não tem mais casos ativos. Foram 139 casos confirmados, com 135 recuperados e 4 mortes. Vidal Ramos tem 52 casos confirmados de coronavírus, com 6 ativos. 46 pessoas se recuperaram da doença. Vitor Meireles, no Vale Norte, tem 78 casos confirmados, com 78 recuperados. Vitimarsum tem 45 casos confirmados, com 43 recuperados e 2 ativos. O Alto Vale tem 6.274 casos confirmados de coronavírus. São 5.984 pacientes recuperados e 217 casos ativos no momento. 9 pacientes continuam internados e 73 mortes foram registradas na região.